Bom, então vamos lá. Só lembrando. Então nós falamos, no primeiro momento, né, falamos daqueles as características do sangue, composição de sangue, e depois entramos na parte das anemias. Então trabalhamos a anemia ferropriva e basicamente a anemia megaloblástica, com algumas coisas importantes, como a questão dos índices hematimétricos, para entender aí a formação do sangue, a eritropoiese, né, a hematopoiese, entender tudo aquilo. Então, essa primeira parte foi muito relacionada, então, com anemias carenciais, ou seja, tudo direcionando para a gente falar de anemias que estavam relacionadas com carências, basicamente carências nutricionais, né? E agora nós vamos entrar num outro tópico, numa outra parte, que é a de anemias com fundo genético, tá? Que tem, então, alguma relação com algum problema genético associado. Então, como eu disse para vocês, hoje nós vamos trabalhar, aqui coloquei o 3.3, mas nós vamos tentar avançar na 4.1, que seria a unidade de hoje mesmo. Como a gente sabe, aí, nós estamos andando um pouco atrás aí, porque a disciplina começou depois, né? Então, nós já falamos, né, os tipos de anemia que eu quero falar com vocês. A ferropriva, a megaloblástica, né, nós já falamos dessas duas. A hemolítica, as talassemias e a anemia falciforme, tá? Então, agora, nós vamos falar da falciforme, ok? Esse nome falciforme, né? Então, aqui está, inclusive, anemia falciforme homozigótica, ou HBSS. Nós vamos entender o que é isso daqui a pouco. Então, alguns tipos de anemia hereditária, eles são raros e pouco importantes do ponto de vista de saúde pública. Tem muita anemia aí que é anemia de pouca... que não representa nem estatisticamente, nem para o indivíduo, uma coisa muito importante. Como assim? É uma anemia que não chega a comprometer o estado geral do indivíduo, e em termos estatísticos, em termos epidemiológicos, é de incidência muito baixa na população. Então, não tem grande importância nesse sentido, tá? Da saúde pública. Entretanto, dois grupos se destacam. Então, todas as duas relacionadas com problemas hereditários. A doença hereditária por alteração da hemoglobina A, aqui ficou junto, né? Aqui tem que ser maiúsculo. E a outra que é por deficiência da enzima eritrocitária glicose 6-fosfato desidrogenase. Então, quer dizer, em uma, eu tenho um problema de expressão da proteína, né, da proteína que codifica a hemoglobina. Então, ou da unidade alfa, ou da unidade beta, ou das duas, ok? E eu tenho uma outra possibilidade, né, que é de maior importância epidemiológica, né, que a gente está tratando, que seria aquelas por deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase. É a expressão dessa enzima. Então, dentro do eritrócito, eu teria uma diminuição dessa enzima, o que é uma enzima que a gente já até comentou quando a gente falou aqui da anemia megaloblástica, né, que é uma anemia que a glicose 6-fosfato desidrogenase ela é importante na manutenção da glutationa. Vocês lembram que a gente comentou isso? Então, a glutationa, ela sendo responsável pela estabilização ali da membrana plasmática do eritrócito. Portanto, né, é importante aí para a manutenção da vida do eritrócito aí. Beleza. Outras, o que são hemoglobinopatias, né? Então, são anemias hereditárias causadas por distúrbios na intensidade de síntese, ou seja, um impacto quantitativo, tá? Intensidade de síntese, então, provocada por alterações em genes reguladores,
ou na estrutura. Aí não é em termos quantitativos, mas qualitativos. Então, só frisando, eu posso ter essa anemia hereditária, né, essas hemoglobinopatias, por causa da quantidade de hemoglobina que está sendo sintetizada devido à alteração dos genes que codificam a hemoglobina, ou eu ter uma alteração na estrutura dessa hemoglobina. Então, quer dizer, aquela proteína ela deixa de ser expressa da forma correta, entra um aminoácido no lugar do outro, essa entrada de um aminoácido no lugar do outro provoca, às vezes, uma alteração da forma dessa hemoglobina, o que vai impactar no resultado final, né, na síntese dessa hemoglobina. Então, alterações de genes estruturais, né? Das cadeias polipeptídicas da hemoglobina, principal proteína intraeritrocitária. Então, estão dizendo aqui, né, que a hemoglobina é a principal proteína e essas alterações, tanto quanti quanto qualitativas, elas podem ter fundo genético, tá? Ou hereditário. Então, agora falando especificamente da anemia falciforme, né? Bom, primeira coisa, né? A hemoglobina falciforme, ela se dá, né? Ou esse nome, ele surge, né? Falci, agora eu fiquei na dúvida se é do grego ou do latim, mas eu acho que é do latim. Falci quer dizer foice. Então, né, essa foice, né, essa falciforme, é na forma de foice. Então, a hemoglobina, ao invés de adquirir aquela conformação adequada, né, que é a globosa, com os átomos de ferro ali, né, nas 4 subunidades, né, transportando oxigênio, ela vai ter uma forma diferenciada. E isso reflete na hemácia como um todo. Então, a hemácia vai adquirir uma forma de foice e, por isso, recebe o nome de anemia falciforme. Ou seja, eu tenho hemácia, entretanto, a hemoglobina ela não é funcional, né? E a hemácia ela tem uma deformidade, o que vai implicar numa série de problemas aí. Então, anemia falciforme ou depranocítica, tá? É o outro nome para ela. Então, a hemoglobinopatia S, essa aí do gene que codifica, né? Então, quando eu tenho homozigose, eu tenho SS, dominantes aqui, né? Nesse caso, vão ser dominantes. Aqui é a codominância. Mas, então, nesse caso, quando aparece os 2 genes, aí a coisa complica mesmo, né? Então, são denominações usadas para essa anemia que é frequente, que é a mais frequente das hemoglobinopatias e, clinicamente, a mais importante. Muito bem, quais são as causas? Então, é uma anemia hemolítica também. Ela também provoca hemólise, tá? Ou seja, lise da hemácia. Então, essa forma pode levar à lise da hemácia. Ela é crônica e ela é grave. Então, decorre de uma mutação do gene que codifica a hemoglobina e que evolui com a diminuição da meia-vida do eritrócito, ou seja, daqueles 120 dias que nós vimos que é a média de vida aí do eritrócito, né, o tempo de vida do eritrócito, eu vou ter uma redução disso, né, desse tempo de vida. Então, a presença da hemoglobina S, né, do gene que codifica, né, em homozigose, né, ou seja, com os 2 genes com essa deformidade, com essa mutação, induz os eritrócitos a se transformarem em células em forma de foice, como a gente acabou de falar, que são prontamente destruídas pelo sistema monocítico macrofágico. Ou seja, vão chegar lá no pâncreas e vão ser digeridos. Então, isso faz com que haja uma diminuição drástica do número de hemácias e, consequentemente, a anemia. Tá? Muito bem. Então, as hemoglobinopatias de maior importância no meio médico,
né, são, né, as falciformes, pela frequência e morbidade. São as doenças falciformes. Então, as principais, assim, em termos de importância para os médicos, excetuando, obviamente, aquilo que a gente já falou, principalmente as carenciais, que são as mais frequentes, né? Mas das que são hemoglobinopatias, que são decorrentes de alteração genética, as falciformes são as mais importantes clinicamente falando. Então, um pouquinho do histórico, né? Em 1910, Eric, né, descreve, né, doença de caráter genético frequente, mas não exclusiva em indivíduos de origem africana. Esse é um detalhe, né? A incidência é maior em afrodescendentes, tá? Então ele identificou lá, mas não como está colocado aqui, exclusivo, mas há uma incidência maior nos indivíduos de origem africana. Muito bem. A hemoglobina, então, ela é formada, a gente já falou, por 4 cadeias, 2 alfa e 2 beta. As alfa têm 141 aminoácidos, enquanto as betas 146 aminoácidos. Então, as betas são ligeiramente maiores do que as alfa. Então, 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta vão se ligar e vão gerar, então, né, a hemoglobina, chamada hemoglobina A, né, que é a hemoglobina do adulto. Muito bem. Entretanto, na anemia falciforme aparece uma mutação, né? Aonde? No cromossomo 11. Então, ele codifica quem? Codifica a cadeia beta da hemoglobina. Então, né, voltando, né, eu tenho aqui, né, a cadeia alfa e a cadeia beta, né? 2 cadeias beta são formadas. Se eu tenho homozigose, eu vou ter alteração nas 2 cadeias beta, o que vai me levar a uma hemoglobina altamente modificada, né? Então, codifica a cadeia beta. O 6º aminoácido dos 146 que existem na cadeia beta é um ácido glutâmico. Entretanto, né, a alteração genética faz com que haja substituição desse ácido glutâmico por uma valina nessa posição 6. Tá? Então, quer dizer, eu troco 2 aminoácidos, né, e isso faz com que ocorra. Vocês pensam bem, ácido glutâmico, né, ele tem, então, uma característica mais, como o próprio nome indica, mais ácida e provavelmente é mais hidrofílico do que a valina. Consequentemente, ele também vai se ligar a outros aminoácidos que compõem as cadeias próximas, e dentro da própria cadeia beta, ele vai ajudar, né, na forma final. Porque vocês lembram de como que é na síntese proteica? Você tem lá, então, né, a proteína, né? Você tem a estrutura primária, que é aquela sequência de aminoácidos, a secundária, que começa, então, a se enrolar, a se novelar, a fazer uma hélice, tem várias, né, ou ficar mais globosa, que são as interações que vão acontecendo entre grupos funcionais de um aminoácido com grupos funcionais de outro aminoácido dentro da mesma cadeia, né? E aí eles adquirem essas interações fazem com que eles adquiram a estrutura terciária. Essa estrutura terciária, então, é a distribuição espacial dessa proteína. Quando essas proteínas, então, no caso da hemoglobina, que são 4 proteínas que se ligam, né? 2 alfa e 2 beta, ao se ligarem, elas, então, originam a estrutura quaternária da proteína. Muito bem. Então, olha só. Nesse caso, quando eu tenho uma alteração, e essa alteração são aminoácidos que têm lipofilicidade diferente, eu vou ter distribuição espacial diferente. Vou ter estrutura secundária, a primária já está alterada mesmo, né? Que eu já troquei aí na posição 6 o ácido glutâmico pela valina. Agora, eu tenho alterações, né, também em nível, né, da estrutura secundária, terciária,
e, obviamente, da quaternária também eu vou ter alterações. Então, só lembrando que no ácido glutâmico, então, vamos achar aqui o ácido glutâmico, né? O que codifica o ácido glutâmico? Uma sequência de GAA ou GAG. E a valina? Onde é que está essa valina? Né? Valina está cá, ó. Então, ó, se eu substituo uma adenina, uma uracila no DNA, no RNA, que né, mensageiro, eu vou ter uma alteração, né, na sequência que está sendo codificada. Percebam bem, basta trocar o A pelo U. Né? Eu vou ter aqui ó, GUA e GUG. Então, eu troco esse ácido glutâmico pela valina. Uma diferença que vai ocorrer aqui no RNA mensageiro vai me levar a uma proteína diferente, né? Porque eu vou estar substituindo um aminoácido. Obviamente que isso lá no DNA, né? Então, se eu estou usando uracila aqui, no DNA eu tenho uma adenina, né? E se eu tenho uma adenina aqui, né, nesse lado, lá no DNA eu teria uma timina. Então, na verdade, a alteração lá no DNA é de uma adenina, de uma timina por uma adenina. Só para vocês lembrarem, né, um pouquinho daquela questão aí da genética, né, da codificação da síntese proteica. Então, beleza. Então, um casal que seja heterozigoto para essa, né, hemoglobina S, né? Aqui estão simbolizados com a pele mais escura, indicando que, né, tem ascendência africana. E então o que vai aparecer? Né? As possibilidades. Né? Numa heterozigose, né, dos dois, do casal, eu tenho aqueles meninos que vai ser homozigoto normal, da hemoglobina A normal. Vai ter aquele que vai ser como os pais, né, heterozigotos, né, que são os casos aqui dos dois centrais, e vai ter a incidência de 25% de chance de nascer com homozigose para a anemia falciforme, né, para a hemoglobina SS. Então, ó, se eu tenho né, a anemia, melhor dizendo, a estrutura normal, né, não tem doença nenhuma. Né? A hemoglobina é a A normal. Se eu tenho a S em heterozigoto, né, em heterozigose, eu vou ter o que a gente chama de traço falciforme. Tá? Então, diria que nós somos 50% de incidência no casal que seja heterozigoto. E o indivíduo que tem homozigose para a hemoglobina S vai ser, então, um doente falciforme. Então, ele vai apresentar a doença. Muito bem. Em termos epidemiológicos, né, as duas hemoglobinas variantes mais frequentes na população brasileira são a hemoglobina S e a hemoglobina C, ambas de origem africana. Então, o estudo de prevalência de hemoglobinopatias, realizado aqui no Brasil e em diferentes regiões do país, indicam a matriz africana da população. Uma coisa curiosa é perceber que os estados onde ocorre a maior influência, né, de ascendência negra são aqueles que vão apresentar também, epidemiologicamente falando, uma incidência maior dessas anemias. Então, né, aqui, por exemplo, Bahia, a gente sabe que a Bahia tem uma forte matriz africana, né? Então 4,5% de incidência. Por outro lado, lá em Santa Catarina, você tem 0,6%. Santa Catarina, mais do que no Rio Grande do Sul, né? Porque aqui é basicamente alemão e italiano que colonizou, né? Então, vamos falar que, nesse caso, outras hemoglobinopatias podem aparecer aqui, tá? Mas é isso. Então, né, aqui, os estados do sul são geralmente menos afetados.
Aqui no Espírito Santo também 4%, né? Então um índice bem alto. E em Minas Gerais está dando 3,3%, mas mais na região do norte de Minas, que já é sul da Bahia, né? Então, indicando aí também uma incidência alta. Bom, então aqui mostrando os estados com maior incidência. Na Bahia, 1 para cada 650. Então, né, incidência de nascidos vivos diagnosticado com doença falciforme em alguns estados. Então, a Bahia, 1 para 650. No Rio de Janeiro, que está aparecendo aqui em segundo lugar, é a metade da Bahia, 1 para 300. Esses dados aqui são um pouco mais novos, tá? Em Pernambuco, Maranhão, Goiás e Minas Gerais, 1 para 1.400. No Espírito Santo, 1 para 800. Rio Grande do Sul, 1 para 11.000. Paraná e Santa Catarina, 1 para 13.500 pessoas. Né? Quadro 2 aqui é a incidência de nascidos vivos diagnosticados com traço falciforme em alguns estados. Né? Continuando aqui, nascidos vivos diagnosticados com traço falciforme. Aqui é a doença falciforme, aqui é o traço falciforme. Vocês lembram, né? Aquele que é heterozigoto. Né? Então a Bahia continua sendo a líder, o Rio de Janeiro vem em segundo, e como a gente, né, o restante é mais ou menos aquela sequência que nós vimos aí também. Né? Então o traço falciforme e a doença falciforme, as duas, a Bahia acaba sendo o estado de maior incidência. Então, beleza. Então, né, a hemoglobina S, né, que a gente já citou aí, que é a troca de um único aminoácido na cadeia beta, né, da hemoglobina, ocasiona, então, o surgimento da estrutura da hemoglobina nova, né, denominada, então, de hemoglobina S. O cycle significa foice. Esse S, então, vem de cycle, que é relacionado aí com, né, o nome em inglês para foice. Então, por isso, a anemia é hemoglobina S. Então, a hemoglobina S mutante, né, que eu vou ter aqui, então, duas cadeias alfa e duas cadeias que seria a beta, né, AS, possui propriedades físico-químicas, né, diferentes da normal, devido à perda de duas cargas elétricas por molécula. Isso por quê? Porque eu deixei de ter o ácido glutâmico e passei a ter a valina. Como eu disse, no pH fisiológico, o ácido glutâmico vai apresentar uma carga, né, 2 menos, que é importante ali na composição da estrutura primária, secundária, terciária e quaternária da hemoglobina. Bom, aqui então nós temos o seguinte, né, mostrando aí como se o círculo representasse então a hemoglobina. Eu teria aqui as cadeias alfa e aqui as cadeias beta, que são S, né, são mutantes, as betas mutantes. Quando isso acontece, né, eu normalmente tenho uma dificuldade de conduzir, né, a hemoglobina, desculpe, o oxigênio. Isso vai originar epóxia, né? Só que tem um dado além, né? As cadeias beta, elas tendem a polimerizar. O que é isso? Dentro da hemácia, eu tenho diversas moléculas de hemoglobina. Essas hemoglobinas que estão alteradas, que possuem, então, essa estrutura da cadeia beta, trocando o ácido glutâmico pela valina, elas tendem a se ligar e vão formar, então, um polímero, né? É a chamada polimerização. Então, eles formam um polímero, né? E esse polímero ele vai fazer com que a hemácia, ao invés de ser bicôncava, se torne, então, a forma de uma foice.
Entendi. O polímero é que faz isso. Dentro, imagine dentro da. É como se eu construísse uma. Vocês já viram aquelas barracas iglu? Né? Barraca iglu é isso. Você tem lá aquele montão, né? Aquelas varetinhas estão todas dobradas. Né? Quando eu desdobro aquilo, eu formo um imenso polímero, e aquele polímero ali se curva e dá aquela forma de iglu. Né? É mais ou menos isso que acontece. Essa estrutura, esse polímero de hemoglobina que vai se formar dentro da hemácia, faz com que ela perca a sua forma bicôncava e adquira, então, essa forma de foice. Tá? Então, aqui é a representação esquemática do processo de indução à falcização. Esse processo de se tornar, de transformar uma estrutura bicôncava para a forma de foice é chamada de falcização das hemácias pela polimerização da desoxihemoglobina, né? Então, aqui é na ausência de oxigênio, né? Diante da baixa concentração de oxigênio. Então, quando eu tenho a diminuição do oxigênio, ela já conduz mal, né? Então, em momentos de hipóxia, ocorre, então, essa polimerização. Então, essa polimerização da proteína AS no estado de baixa tensão de oxigênio, e essa baixa tensão de oxigênio, basta dizer, né, que ela ocorre na maior parte do nosso organismo. A alta tensão de hidrogênio, a alta pressão de hidrogênio, ela vai aparecer basicamente nos alvéolos. Né? Aquele sangue que sai, né, na veia aorta ali, oxigenado, ele tem uma concentração de oxigênio grande, mas a tendência é que, à medida que ele vai se dividindo para formar, né, a artéria, para formar arteríolas e depois os capilares, né? Então, quando chega nos capilares, lá nos tecidos, eu vou ter uma baixa tensão de oxigênio. Essa baixa tensão de oxigênio induz esse processo de polimerização. Tá? Então, na baixa tensão de oxigênio, sofre uma modificação na sua conformação molecular. A valina, que foi aquela que entrou no lugar do ácido glutâmico, que está na posição 6, vai interagir com a fenilalanina, que está na posição 85, e com a leucina, que está na posição 88. Então, as moléculas que estão ali na molécula adjacente da hemoglobina S. Ou seja, eu tenho a valina de uma unidade beta se ligando à unidade, né, com a fenilalanina de outra unidade beta e a leucina de outra unidade beta. Então, ocorre essa interação. Beleza. A interação de natureza hidrofóbica gera polímeros, foi o que eu falei. O ácido glutâmico ele é mais hidrofílico, a valina é mais hidrofóbica. Então, isso faz com que ocorra diversas alterações, né? Então, a interação de natureza hidrofóbica gera polímeros compostos por 14 fibras de desoxihemoglobina enoveladas entre si, num processo denominado de nucleação. Tá? Então, quando eu formo esse polímero, esse processo de formação é chamado de nucleação. Beleza. Esse fenômeno ele vai progredindo, ele não para ali, né? Então, vai alongando, né? À medida que vai sendo submetido a baixa pressão de oxigênio, ele vai aumentando aquele polímero, né? E também alongando, e, né, vai produzindo um alongamento e alinhamento de mais fibras, né? Então vai se tornando uma estrutura multipolimérica, né? Ou seja, vários polímeros ligados na forma de um eixo, aquilo que eu falei, né? É como se eu pegasse aqueles pedacinhos daquelas varetas da barraca tipo iglu e encaixasse uma na outra. Vou aumentando aquilo, né? Então eu formo um eixo axial no interior da célula. Então a imagem que vocês podem usar é mais ou menos essa mesmo, né? Então forma aquela vareta, ela vai formar então uma curva. Então esse eixo axial aí no interior da célula contribui para aquela forma final. Então está criado assim um mecanismo de transformação da clássica forma, né, bicôncava
para o formato de foice. Bom, se ficasse só nisso, se essa célula depois fosse destruída, eu teria lá uma baixa de hemoglobina, mas, né, acabaria funcionando aí algum transporte de oxigênio, porque ainda tinha a cadeia alfa que estava intacta e conseguiria transportar oxigênio. Só que uma série de outros eventos começam a ocorrer também. Bom, então, esse evento chamado de vasoclusão é a conjunção de duas palavras, oclusão de vasos, né? Então, é o que acontece aí nas anemias falciformes, né? Então, decorre daí uma série de alterações físico-químicas na estrutura da hemácia, ocasionando a deformação da hemácia, né? E o enrijecimento da estrutura celular. Isso tudo contribui para o surgimento, né, do epifenômeno, né, patológico, que é a vasoclusão. Elas começam a se ligar e vão ocluindo. A hemácia tem aquela forma de hemácia, né? A forma bicôncava, que acaba contribuindo para que ela deslize melhor, né? Porque o deslocamento do sangue ele não é turbilhonado, ele é por deslizamento, ele vai assim, né? Então, isso é bom. Entretanto, é importante que essa forma seja mantida para que isso continue ocorrendo. A partir do momento que eu tenho a falciforme, ela começa a ter uma dificuldade dessa locomoção dentro do vaso sanguíneo, né? Então, as crises vasoclusivas, né, são os achados mais frequentes, né, então são precipitadas por fatores como infecção, acidose, né, desidratação e desoxigenação. Então, pessoas que tomam pouca quantidade de água, né, ou estão expostas à condição de baixa pressão de oxigênio, né, no caso de altitude, ou pessoa que está né, no processo de parto, que está recebendo gás inalatório, estase circulatória, né, que é uma diminuição do retorno venoso, dificuldade de retorno venoso, né, principalmente membro inferior, e exposição ao frio e exercício muito intenso ou violento, né? Então, choques, por exemplo, né? Pessoas esportes de luta ou aquelas de contato físico também contribuem. Né? Essas pancadas que são tomadas também não ajudam muito esse processo, não. Infartos muito dolorosos ocorrem nos ossos, tá? Então, quadril, ombro, vértebras são geralmente os mais acometidos. Lembrando que infarto não é só do miocárdio, né? Por isso que é importante falar, o fulano teve um infarto do miocárdio. Né? Pode ter sido, né? Posso ter outros tipos de infarto aí. Bom, muito bem. Então, a síndrome pé-mão, né? Que é a mais conhecida como dactilite, né? Dactil vem de dedos, né? Dactilite dolorosa. Então, causado por pequenos infartos que vão acontecendo nos ossos, nos ossículos aqui que tem na mão, né, e nos pés. Então, muitas vezes é a primeira apresentação da doença. Então, quer dizer, a pessoa pode não ter manifestado ainda esse problema e vai aparecer, então, como primeira manifestação, essa dor, né, nos ossos de mãos e pés. Outros órgãos também são atingidos, inclusive o pulmão e o baço. Lembrando que o baço é o local onde vai ser reciclado, vamos dizer assim, a hemoglobina e também o eritrócito. Crises vasoclusivas mais graves são são cerebrais. Né? Então, acidente vascular ocorre em 7% dos pacientes que têm, então, anemia falciforme. E também da medula, ou seja, sistema nervoso central como um todo. Aqui um desenho ilustrativo de como é que isso ocorre. Então, né, como eu disse, esse deslizamento aqui Vocês já foram... Tem um negócio muito bacana, tem vários lugares no Brasil,
né? Tem um beach park que é lá no Nordeste, tem aquele Pousada do Rio Quente, tem um rio lento lá, que você pega uma boia, parece uma hemácia dessa, você deita ali dentro e fica, né, descendo o rio lentamente. Então, e muitas vezes você se choca com a parede do vaso, né, do vaso não, no caso lá do rio lento, né? Então você vai se chocando, mas não tem problema, essa forma arredondada aí da boia, do caso, ou da hemácia, ela facilita esse trânsito. Inclusive, se eu precisar passar num lugar apertado, a compressão aqui ela é mais fácil, né? Então, nos capilares, aonde vai ocorrer efetivamente a troca de, de oxigênio pelo gás carbônico e tudo mais. Já no caso do indivíduo que tem anemia falciforme, lá, então aquelas células deformadas, elas tendem então a não passarem bem, principalmente nessas bifurcações, né, venosas, aonde eu vou ter um estreitamento. Então, nos capilares, elas tendem a acumular e vão formar, então, acaba formando um trombo aqui, evitando a condução do sangue. Certo? E a oxigenação do tecido que tiver aqui para frente, obviamente. Então, aqui também é outra ilustração disso, né? Pode provocar processo inflamatório. Então, o eritrócito aqui já está na sua forma de foice, né? Aqui ligante de hemácia. E aqui é o caminho normal, né? O que acontece aqui? Quando eu tenho essa vasoclusão, né, eu vou produzir, então, uma hipóxia na região posterior. E dependendo da extensão e da prolongamento do tempo que essa hipóxia está acontecendo, eu vou ter também, eu digo que eu tenho um infarto ali, né? Sequestro visceral. Então, causado pela deformação aí do falciforme, então os eritrócitos, de eritrócitos e retenção de sangue nos órgãos. Então, a tendência, quando eu tenho anemia falciforme, é ocluir, né? E essa oclusão vai fazer também com que o sangue fique retido, porque ele não vai fluir bem, né? Então, nos lugares, por exemplo, você imagina o fígado com o capilar sinusoide ali, né? Aqueles capilares super fininhos, obviamente que vão ser locais mais susceptíveis da oclusão. Desculpa. Quase sempre com grave exacerbação da anemia também, né? Então, a síndrome falcêmica torácica aguda é uma complicação temida. A causa mais comum é a morte, mais comum, né, de morte após a puberdade. Então, quer dizer, normalmente essa anemia falciforme se manifesta nessa idade, pode manifestar precocemente, mas geralmente mais na adolescência, e aparece, então, uma série de consequências, dentre elas, né, essa síndrome falcêmica torácica aguda, que pode, né, ter uma alta incidência de morte. O paciente apresenta, né, no quadro aí, dispneia, né, aquela dificuldade respiratória, perda, queda, né, de por dor torácica, de ou por, né? Então, devido a ou por dor torácica e infiltrados pulmonares na radiografia do tórax. Então, trata-se também, né, geralmente, esse quadro com analgesia, com oxigênio, né, e transfusão sanguínea, né? Então, normalmente é utilizado. Suporte ventilatório, quando for necessário, aí, né, às vezes tem que intubar um paciente, dependendo da gravidade do quadro. O sequestro, né, falando de sequestro visceral, das vísceras mais importantes, que eu tinha acabado de citar aqui, é o fígado, né? Então, sequestro hepático e em regiões próximas, e o sequestro esplênico, né, do baço,
podem ser graves e tornar necessária a exsanguinotransfusão, ou seja, transfusão de sangue exógeno, que não é do seu próprio sangue. Muito bem, o sequestro esplênico é observado aí em lactentes e manifesta-se como esplenomegalia, ou seja, crescimento do baço, queda da hemoglobina e dor abdominal. Tá? O tratamento é feito com a transfusão e os pacientes devem ser acompanhados em intervalos regulares para progressão, né, porque a progressão pode ser rápida. Então, muitas vezes o indivíduo tem que fazer transfusões frequentes mesmo por conta dessa deformidade. Então, as crises tendem a ser recidivantes, ou seja, voltarem várias vezes, e frequentemente a necessidade de esplenectomia, ou seja, retirada do baço. Né? O que é esse negócio que você falou de exsanguinotransfusão? O que é isso mesmo? Exsanguinotransfusão. A transfusão de sangue externo, ou seja, de outra pessoa, que tem a autossanguinotransfusão, né? A pessoa doa o sangue para ela mesma. Vocês já viram fazer isso? Já ouviram falar nisso? A pessoa vai ter uma cirurgia daqui a, sei lá, 6 meses, ou 3 meses. E aí o que ela faz? Ela vai, deixa o sangue, doa o sangue, né? Doa o sangue para ela mesma, deixa separado o sangue para quando ela for fazer a cirurgia, ela já então, ali é a autossanguinotransfusão. Estou fazendo uma transfusão de sangue minha para mim mesmo, de mim para mim mesmo, né? Então, é uma possibilidade. Agora, a maior parte são exsanguinotransfusão, ou seja, transfusões que vêm de outros sangues que não o meu, né? Ô, Licínio, o tratamento é só transfusão ou existe algum medicamento, alguma coisa? Basicamente transfusão. Óbvio que falou, inclusive, né? Porque tem a parte sintomática, né? Então, tratamento analgésico, né? Pode ser usado, suporte ventilatório para poder melhorar a oxigenação, já que a gente falou aí que a baixa pressão de oxigênio ela aumenta essa polimerização dessa cadeia beta, né? Então, se eu tiver bastante oxigênio, eu não deixar a pessoa entrar numa hipóxia é importante. Perceba que é um ciclo vicioso. Se eu tenho uma baixa de oxigenação e eu começo, então, a agravar o quadro falciforme, ele vai levar a um quadro mais grave de hipóxia. E essa coisa não tem fim, né? Só vai agravando. Então, o uso de oxigênio e de transfusão sanguínea é vamos dizer, o básico. O restante é mais sintomático mesmo, tá? Tratamento sintomático. E essa doença, as pessoas tendem a morrer mais jovens? Como eu disse aí, né, a manifestação dela geralmente já é diagnosticável quando o bebê, né, lá que nasce, fazer o teste genético, lá você já descobre. Agora, a manifestação ela geralmente aparece mais na adolescência, aparentemente devido a algum fator ligado à questão hormonal também, né? Eu tive uma aluna, eu dei aula para ela no EJA, eu dei aula para ela os 3 semestres. Cada semestre que eu via ela, eu achava que ela dava pior, sabe? Ela já devia ter uns 30 e poucos anos. E aí ela disse que teve uma infância totalmente normal e que na época dela não fazia esse teste do pezinho, a mãe não fez. E aí ela foi descobrir mesmo na época de adolescência, que aí ela começou a ter muitas dores, e aí ela andava com muletas, assim, com a ajuda de muletas no final. E eu via que cada semestre ela piorava, eu ficava muito preocupada com a situação dela, sabe? É muito confundido, tem um diagnóstico diferencial, às vezes é até difícil, né? Apesar do exame de sangue ser uma coisa muito evidente, mas começa com dor. A primeira queixa, ou a primeira suspeita, acaba sendo artrite reumatoide, juvenil, né? Ou até lúpus, mas né? Alguma doença autoimune, mas aí vai descobrir depois. Um exame de sangue já é suficiente para poder, um esfregaço, já consegue ver aí
né, a célula alterada. Mas você ia contando? Não, porque ela era uma aluna, assim, que era uma sala tipo essa, que só tinha 2 alunos, sabe, e ela faltava muito, porque ela tinha muitas dores, e eu tinha muita dificuldade, por exemplo, às vezes eu ia passar alguma coisa para fazer uma atividade em sala de aula, ela não dava conta de escrever, não dava conta de terminar no mesmo dia, e eu via que cada semestre que passava, e com a idade dela aumentando, que às vezes ela parou, aí depois ela voltou, e aí cada semestre que passava, cada vez que ela envelhecia, pior eu achava o Ela ia quadro ficando pior. é. Esse é um fato, né? A síndrome de pé-mão é a mais comum. Então, dor na mão, dor nos pés, e depois nas diversas articulações. Membro inferior geralmente é mais acometido por causa do retorno venoso mais difícil. Mulher, então, que tem a questão hormonal ainda por cima, essa variação, né, hormonal durante o mês. Então, são uma série de coisas que podem agravar. E óbvio, né? Aí óbvio que é, é, vai ser um quadro que tende a ser progressivo, né? Então, cada vez você vai vendo que a pessoa está piorando, né? Isso é verdade, né? Então, como eu falei, as crises tendem a ser recidivantes, né? Principalmente quando tem esse acometimento visceral, né? E muitas vezes necessidade de retirada daquele órgão. Crises aplásticas. O que é aplástica? Ou aplásica também pode ser chamada, tá? Quando eu tenho aplastia. Como é que eu vou explicar isso? A palavra. Eu falo que o sistema nervoso ele tem uma plasticidade, é uma capacidade de adaptação, de regeneração, tá? Crise aplástica é com aplastia, é quando não tem essa síntese de células novas, diminuição, né? Então, pode ocorrer, né, essas crises aplásticas pode ocorrer com o resultado de infecção também, né? Por parvovírus ou por deficiência de folato, sendo caracterizado pela queda súbita de hemoglobina, em geral exigindo também transfusão. Então, quer dizer, essa pessoa já tem todo aquele problema, mas ela não está livre, por exemplo, de ter uma deficiência, uma anemia carencial, por falta de ferro, por falta de folato, e nem as infecções, né, como o caso do parvovírus, né? Então, são quadros aí que muitas vezes vão levar à necessidade de transfusão. Além da queda da hemoglobina, também a queda da contagem de reticulócitos. Lembrando que reticulócitos são aquelas células, né? Vocês lembram, né? Aquelas unidade formadora de colônia eritrocitária, ela vai se dividindo, vai dar origem a 16 reticulócitos. Esses 16 reticulócitos, eles depois amadurecem ali, perde o núcleo, perde a mitocôndria e vira então a hemácia. Então eu vou ter uma diminuição da síntese de hemácia e que a contagem de reticulócitos também vai estar diminuída, obviamente. Tá? Então isso é chamada crise aplástica. Isso é para poder diferenciar, porque eu posso ter uma diminuição das hemácias ou por sequestro dessas hemácias, que pode acontecer lá nos órgãos, né, como a gente falou aqui, no fígado e no pâncreas e no baço, mas eu posso ter também essa diminuição por não formação dessa hemácia. Então é o que acontece aqui, né, nesse caso. Então, outros aspectos clínicos. Pode aparecer úlceras nas extremidades, né, das pernas, né, que é o mais comum, quando a gente fala membro inferior, geralmente é mais acometido, que é causadas aí por estase venosa, ou seja, dificuldade de retorno venoso, né? Os vasos sanguíneos não conseguem mais fazer aquele movimento o sangue sobe, fecha as válvulas, né, que tem ao longo daquela veia e acaba produzindo um processo de isquemia local, porque aquele sangue não tem oxigênio, mesmo acumulando ali, vai levando então a lesão daquele tecido. O baço, né, esplenomegalia, nós já falamos aí, está aumentado aí nos lactentes e no início da infância, mas mais tarde quase sempre diminui de tamanho por causa dos infartos, tá?
e aí é o que a gente... da mesma forma, a esplenectomia é a retirada do baço. A pessoa, né, vai fazer uma cirurgia e retira o baço. A autoesplenectomia, ninguém vai abrir a barriga e tirar o baço de si próprio, né? Aí ocorre por quê? Porque esses infartos vão destruindo o baço. O baço morre ali, ele entra em processo necrótico e vai ser reabsorvido ali pelo organismo. Então é a autoesplenectomia. Hipertensão pulmonar, detectada por ecocardiograma com Doppler, e o aumento da velocidade de regurgitação tricúspide, são comuns também, e o aumento do risco de morte, obviamente. Retinopatia, então, né, a semelhança do que acontece, por exemplo, no diabetes, pode haver isso, né, essas retinopatias proliferativas, que vai levar a um acúmulo de líquido mesmo, porque essa vasoclusão, esses pequenos vasos da retina, né, vão levando a um infarto, e ali, morrendo células sensitivas, a pessoa vai perdendo visão, né? Priapismo, o que é priapismo? Priapismo é quando o pênis, né, do homem lá fica ereto por períodos prolongados. Pode até ser que algum dos rapazes lá, né, quando começa a manifestação da doença, fique até satisfeito com isso. Mas não é legal não, né? Porque esse sangue, como a gente falou, ele se acumula ali e fica retido. Vocês sabem que, mesmo sendo meninas, você sabe que a ereção ela acontece por preenchimento do corpo cavernoso por sangue. Então, mas né, no processo inverso, né, ocorre então a saída do sangue. Aqui, pela vasoclusão, acaba retendo o sangue aí no pênis, o que acaba levando a esse priapismo. Esse priapismo, ele muitas vezes leva, que é a mesma coisa que a gente falou para as outras ali, né? Não tem oxigenação, vai levando à morte celular e pode levar, inclusive, à perda, né, do órgão. Muito bem. Lesão crônica do fígado, então pode ocorrer aí os microinfartos. Cálculos vesiculares de pigmento de bilirrubina são frequentes. Por quê? A bilirrubina, eu falei para vocês, ela é um processo de produto de um processo de degradação da hemoglobina. Então, a bilirrubina, biliverdina, bilirrubina. Desculpa, hemoglobina, biliverdina, bilirrubina. E como eu estou tendo muita perda, né, lesão e hemólise dessas células que estão rompidas, eu vou produzindo muita bilirrubina também. Tá? Então, os rins estão vulneráveis a infarto, né, da medula, a parte medular do rim, com necrose pupilar, insuficiência da capacidade de concentrar urina, né, agrava a tendência de desidratação e as crises de enurese noturna, né, a crise, né, e as crises, né, e a enurese noturna é comum. Ou seja, vamos detalhando aqui. Primeira parte necrótica, essa parte necrótica ela vai fazer o quê? Ela vai dificultar aquele processo de reabsorção de água que acontece principalmente ali, alça de Henle, é o principal local, né? Tem todo o néfron, mas na alça de Henle é mais importante. Isso leva ao quê? Uma dificuldade de agravar, de concentrar a urina, ou seja, de reaproveitar água. Isso leva ao processo de desidratação, e a desidratação, como a gente falou, é um dos fatores desencadeantes das crises. Então, a baixa oxigenação e a desidratação, é só pensar, né? Se eu estou perdendo muito líquido, como é que eu faço para poder controlar a pressão arterial, né? Uma das primeiras coisas que se faz, o primeiro medicamento que se usa quando a pessoa começa a manifestar alguma alteração na pressão arterial é diminuir o volume, usando diurético, né? Então, ao usar o diurético, você diminui o volume sanguíneo. Isso significa dizer que você também está concentrando esse sangue. Então, você dificulta ainda mais o trânsito dessa hemácia deformada, que é a hemácia falciforme.
Osteomielite também pode ocorrer, e geralmente é por salmonelose, né? Então, tem com a infecção aí, é uma infecção com salmonela. Aqui é uma fotografia mostrando, então, como isso acontece. Então, anemia de células falciformes, maléolo, né, interno de um jovem nigeriano, né, falou, né, dessa tendência de ser mais entre os indivíduos da afrodescendentes, de 15 anos de idade, com ulceração e necrose. Então, o processo, provavelmente vai haver amputação desse membro aqui, né, o que é muito triste, né? O diagnóstico, então, né, como é que faz? Principalmente laboratorial, né? Então, quer dizer, óbvio, tem todo o quadro clínico, mas, como eu disse, esse quadro clínico não é muito específico. Ele pode ser confundido com outras doenças. Então, para fazer um diagnóstico diferencial, muitas vezes é importante os achados laboratoriais, né? Então, a hemoglobina geralmente está entre 6 e 9 miligramas por decilitro, ou seja, está baixa, né? Limite inferior aí, abaixo do limite inferior, em comparação com sintomas de anemia, né? Então, quer dizer, os sintomas de anemia aparecem e você ainda compara com a hemoglobina e percebe que tem esse problema mesmo. Eritrócito falciforme e células em alvo, né? Pode ser, né? A célula em alvo é a hemácia mesmo, né? Ou seja, ela está lá redondinha, com aquela parte do núcleo, onde estaria o núcleo, né? Aquela parte central mais estreita. Então, ela, ao microscópio, ela dá a aparência de ser um alvo, né? Lembra um alvo. Então, vai aparecer eritrócitos falciformes e células em alvo, né, que vão estar ocorrendo no sangue na hora que você faz o esfregaço. Aspecto de atrofia esplênica, então, né, muitas vezes olhando aí exames de imagem, né, também pode estar presente. Então, aqui, ó, aqui dá para ver direitinho, né, a hemácia falciforme aqui, ó. Essas outras aqui, dependendo do ângulo, não aparece muito bem. Às vezes está virada para baixo, as pontas viradas para baixo, não consegue visualizar muito bem. Mas essa daqui ficou perfeita aqui, ó. Aqui aparecendo também, né? Então, bem característico aí, né? Da anemia falciforme. Os exames de triagem para deformação falciforme dos eritrócitos são positivos quando o sangue é desoxigenado. Então, você utiliza lá o ditionato, né, de sódio e o ácido fosfórico, o fosfato de sódio, vai então vai desoxigenar e aí aparece aquela formação facilita a formação do polímero e a mudança de estrutura, de perfil daquela hemácia. No HPLC, o eletroforese da hemoglobina, né? Então, na hemoglobina SS, na homozigose, a hemoglobina A não é detectável, né? Então, quando você tem a homozigose, você não consegue detectar a hemoglobina A pela eletroforese. A quantidade de hemoglobina fetal é variável, em geral de 5% a 15%. Quantidades maiores são associadas a doenças mais leves, né? Muito bem. Tratamento. Então, você me perguntou do tratamento, mas o mais importante diagnosticar a doença é a profilaxia, né? Então, evitar os fatores que são conhecidos aí por precipitar as crises, como é o caso da desidratação. Então, a pessoa tem que hidratar bem. Isso não é só para eles, não é só para o portador de anemia falciforme, não. Nós também temos que hidratar bem, facilita a atividade renal, facilita a hidratação da pele, né? Às vezes as pessoas, né, e mulher tem muito disso, viu, meninas? Elas têm uns hábitos, às vezes, meio esquisitos. Gasta centenas de reais aí em cremes para conservar a juventude e não toma água, né?
toma sol em excesso, né? Dorme mal e toma banho com água quente. Tá? Então, são coisas que acabam sendo desencadeadores aí de envelhecimento da pele. Então, a água, a hidratação é muito importante. Uma coisa, né? Não sei se vocês acompanham, tem um jogador de futebol americano que é casado com a Gisele Bündchen, né? que é o Tom Brady, que era do New England Patriots, que é o time que eu torço, mas na temporada passada foi para o Tampa Bay Buccaneers. Ele está com 40 e carqueirada, muito acima da idade limite, a idade normalmente aonde até os quarterbacks, né, que é a posição dele, jogam. Mas é a dieta dele, né? Ele faz uma dieta super balanceada, não bebe durante a maior parte do tempo, né, quando está em treinamento, e bebe muita água, né, em torno de 4 a 5 litros de água por dia. É muita coisa. Então, tenta tomar 2 litros para vocês verem como é que é difícil, né, tomar 2 litros de água por dia. Então, óbvio que se você estiver treinando, né, jogando, você acaba bebendo mais água. Bom, muito bem. Então, a hidratação é importante, né? Evitar essa anóxia, então, quer dizer, essas pessoas estão condenadas a não irem para grandes altitudes. Se for possível, uma pessoa com doença falciforme, o local ideal para ela morar é à beira-mar, ao nível do mar, pelo menos, né? Infecções, né? Tem que ser evitadas também, obviamente, não só para eles. E estados da circulação e resfriamento da pele. Então, essas pessoas têm que andar sempre com aquele casaquinho, sabe aquela turminha que anda com casaquinho, né? A estados da circulação, então, sempre que possível, manter as pernas elevadas, evitar longos períodos, né, em pé, sem andar, coisas que, assim, para professor funciona muito bem, né? Beleza. Ácido fólico, né? É um preventivo também. Por exemplo, 5 miligramas uma vez por semana. Então, de forma profilática, né? Para facilitar ou evitar que apareça problemas que agravem ainda mais o quadro. Boas condições gerais de nutrição e de higiene. Então, alimentação balanceada, com ferro, vitamina B12, folato. Então, é fundamental. E higiene, daí não precisa nem dizer, né? Vacinação, então, né? Contra a maior parte das doenças, principalmente as doenças que ataquem o fígado, como é o caso das hepatites, né? E como eles dependem muito de transfusão, então é importante, né, essa vacinação. Penicilina por via oral pode ser iniciada na ocasião do diagnóstico, continuar pelo menos até a puberdade. Tem dupla função aí, né, para evitar aquela confusão aí com a artrite reumatoide juvenil, mas também, né, tem uma atividade aí contra bactérias, e principalmente bactérias gram-positivas, que podem estar induzindo também o agravamento da crise. Na crise, como é que eu faço? Aqui foi para prevenir. E na crise? Na crise, tratar com repouso, aquecimento, principalmente se tiver algum local mais dolorido, né? Hidratação por via oral e ou intravenosa, né? Então, 3 litros em 24 horas no mínimo, né? Antibióticos, se houver infecção. Mas geralmente entra mesmo sem detecção da infecção. O antibiótico é amplo espectro. Fármacos indicados, né, para as dores. Paracetamol, né, um anti-inflamatório não hormonal, pode ser dado também, e opiáceos, tá? É o caso de morfina, codeína, né, ou diamorfina, contínua aí por via subcutânea. Transfusão de sangue é feita somente se houver sintomas sérios de anemia aí. E a exsanguínea transfusão, o objetivo é diminuir a porcentagem de hemoglobina S,
né, chegando aí a 30% ou menos, que é considerado um valor, vamos dizer, não é desejável, como é que eu diria aqui? Admissível, né, para que a pessoa não apresente muita crise. Alguns quadros especiais, como na gravidez, né, então cuidados especiais na gravidez e durante a anestesia. Então, discute que os pacientes necessitam transfusões de glóbulos para diminuir. Então, a transfusão de papa de hemácia, né, para diminuir os níveis, como a gente falou ali, durante a gravidez, antes do parto e em cirurgias de pequeno porte. Anestesia e técnicas de recuperação cuidadosas devem ser empregadas para evitar hipoxemia, né, e acidose. Então, o grande problema da anestesia é justamente essa diminuição da concentração de oxigênio. A pessoa diminui o ritmo respiratório, ainda está respirando parte daquele ar que ela está respirando, é o anestésico, né? Transfusões repetidas durante a gravidez são feitas em casos de história com problemas obstétricos, né, prévios ou em crises frequentes. As transfusões como profilaxia, né, pacientes com crise frequente, pode ser usado, ou com algumas lesões, né, no cérebro, né, mas é um pouco mais raro. O objetivo, então, é suprimir a produção de hemoglobina S durante um período de vários meses ou até anos. Por quê? Porque vocês lembram que o nosso organismo vai ter uma questão da prova, né? Quando eu tenho hemoglobina adequada, a oxigenação está adequada, essa oxigenação, esse sangue oxigenado, ele passa no rim. E ao passar pelo rim, o rim lê, né, o rim e fígado passam ali e lê essa concentração de oxigênio e tomam as medidas necessárias. Ou seja, se eu estou com hipóxia, a tendência é induzir a eritropoiese através da liberação de eritropoetina pelo rim. Estão lembrados disso? Então, se eu aumento a liberação de eritropoetina e eu estimulo a produção de mais hemoglobina e de hemácia. Essa pessoa, entretanto, produz hemoglobina e hemácia que são anormais. Então, se eu tomo a transfusão, essa transfusão, eu vou estar, vamos dizer, abastecendo o meu organismo aí de hemácia e hemoglobina e evitando, então, portanto, o estímulo da produção de mais hemácia e hemoglobina. Então, é uma forma de reduzir, né, e às vezes até suprimir, dependendo da quantidade da transfusão ou da frequência, suprimir a produção da hemoglobina S. A sobrecarga de ferro e a haloimunização contra os eritrócitos doados são problemas constantes. Ou seja, se eu começo a receber ferro das minhas transfusões e você sabe que o nosso organismo tem uma tendência a conservar o ferro, né? Então, estou recebendo mais de fora, então eu posso ter um excesso de ferro no organismo, tá? E também a produção de anticorpos aí contra os eritrócitos que estão sendo doados. Transplante de células-tronco pode curar a doença e muitos pacientes atualmente têm sido tratados com sucesso. Entretanto, ainda não é uma medida, vamos dizer assim, corriqueira pelo próprio custo e a dificuldade de se produzir essas células-tronco. Tá? A mortalidade é inferior a 10%. Então, há indicação de transplante somente nos casos mais graves, cuja qualidade e expectativa de vida estão muito prejudicadas. Medicamento que você tinha perguntado, né? A hidroxicarbamida, 5 ou 20 mg por quilo por dia, pode aumentar os níveis, estimular a produção da hemoglobina fetal. A hemoglobina A, eu não vou conseguir, porque vocês lembram que a hemoglobina A, ela tem as subunidades beta, e elas são justamente as subunidades que estão alteradas. Então, eu posso estimular a produção de hemoglobina fetal, né?
Então, é importante aí, um recurso importante. Não deve ser usado, entretanto, durante a gravidez. Pesquisas, né, com outros fármacos, como butiratos, para aumentar a síntese da hemoglobina fetal, ou a solubilidade da hemoglobina S, também estão em andamento. Ou seja, eu dificultaria aquela polimerização da hemoglobina S, né? Porque a hemoglobina S, ela em si, como eu falei, ela tem uma capacidade diminuída de transportar oxigênio, mas não é nula, não, né? Ela ainda tem 2 subunidades alfa que são profundamente funcionais. Além da própria hemoglobina beta, apesar da estrutura, ela também carregar o átomo de ferro central, né, ali no pigmento ferroprotoporfirínico. Então, isso daí faz com que haja a possibilidade de transporte de oxigênio, né? O que não dá para ocorrer, o que é problemático, basicamente, é quando elas começam a polimerizar e aí deformam a hemácia. Bom, então a gente tinha falado, né, aqui ticando já quais aquelas que nós já dissemos, já conversamos aqui sobre elas. A ferropriva, a falciforme e a megaloblástica. Agora nós vamos falar das talassemias. O nome é bacana, né? Vamos ver o que são as talassemias. Então, as talassemias são, na verdade, não é uma doença, são várias, né? Mas são 2, basicamente, na verdade. Isso é mais de uma. Mas é um grupo heterogêneo de doenças hematológicas hereditárias dentro das hemoglobinopatias mais comuns e difusas no mundo e envolve a produção também da hemoglobina, tá? Muito bem, então as talassemias são caracterizadas por uma deficiência parcial ou total da síntese de uma das cadeias de hemoglobina. Então, enquanto na anemia falciforme, desculpe, eu tenho uma produção errônea, ou seja, eu não tenho grandes alterações no quantitativo de hemoglobina que é produzido, mas sim na forma, né, dessa hemoglobina, na funcionalidade dela. No caso das talassemias, eu já tenho deficiência na produção de uma ou várias, né, ou mais de uma das cadeias de hemoglobina. E isso vai fazer com que eu não tenha, né, se eu preciso de 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta para produzir uma hemoglobina A, se me faltar hemoglobina, se me faltar a subunidade alfa ou a subunidade beta, eu vou ter dificuldade, né? Eu não vou conseguir fazer o intento de produzir hemoglobina. Se faltar parcialmente, eu também vou ter uma produção, porque perceba que é limitante esse processo. O que quer dizer com limitante? Eu não consigo produto se eu não tiver reagentes. Aí da química a gente sabe disso. Se eu diminuo a concentração dos reagentes, eu diminuo também a concentração do produto. Não preciso diminuir nem de todos, não, né? Mas se eu diminuir de um dos reagentes, eu já vou conseguir um resultado diminuído, né? Então é um problema. Então as talassemias são conhecidas como anemias do Mediterrâneo. Por quê? Por causa, né, da origem, né, do principal lugar onde a maior parte das pessoas que apresentavam ou apresentam essa doença são oriundas, né, surgiram. Então, identificados, né, os primeiros casos, né, que foram identificados, eles eram residentes na região do Mediterrâneo. Então, ali na Itália, na Grécia, Turquia, Líbano. Então, naquela região. Ali tem outra também, na hemolítica, que nós vamos falar na semana que vem, eu também tenho esse problema. O nome talassemia, originado também daquela região, ou seja, ali, né, o nome é grego. Talassa, em grego, é mar, né? Então, a talassemia é a anemia do mar ali, pessoal que mora próximo ao mar Mediterrâneo. Muito bem. Entretanto, né, com a globalização, migração, miscigenação dos povos, acabou
e essa doença ela se espalhou, né? Se difundiu pelo mundo afora. Então, é uma mutação genética também, ocorre a deleção, né? A ausência de um gene, dos genes da hemoglobina, da alfa-globina, né? Que vai formar a hemoglobina, no geral. Mas também pode ocorrer através do stop codons prematuro, ou seja, naquela transcrição, né? Se eu tiver vocês lembram que tem uma parte que é iniciadora e a outra que é finalizadora, né? Os códices são iniciadores e terminadores. Então, quando eu tenho um código de final, eu paro a produção, né? Então, essa mutação genética pode ser o aparecimento de algum código de stop, né? De parada ali na hora da síntese da globina, da alfa-globina, que é a subunidade alfa, né? Aminoácidos trocados na sequência polipeptídica, que também vão não originar aí mais a alfa-globina. Historicamente, já foi descrito pela primeira vez em 1925 pelo Coley e Lee, né, em pacientes descendentes de imigrante italiano com grave grau de anemia. Então, a presença de muitos eritroblastos, a diferença lá da falciforme, né? Esplenomegalia, similar à falciforme. É importante que depois, até sugeriria para vocês que fizessem isso, pegasse essas anemias e fizesse uma tabela com pontos, né? Por exemplo, hemácia. Aí eu vou pegar a ferropriva. Ferropriva na hemácia ela vai ser microcítica e hipocrômica. Na megaloblástica, macrocítica. Na falciforme, em forma de foice. E assim vai. Vou fazendo essas tabelinhas, né? Principais sinais e sintomas, né? Achados laboratoriais. Então, para poder fazer a comparação entre uma e outra, isso vai ajudar demais vocês aí, tá? Então, esplenomegalia e alterações ósseas, coisas que vão aparecer também na falciforme, né? Por muito tempo foi conhecida como anemia de Coley, né? Aqui, na verdade, é com 2 Os, ou é com 2 Ls, agora fiquei na dúvida. Mas, ou anemia do Mediterrâneo, beleza. Quais são as causas? Bom, a anemia normal do adulto, o que eu tenho, né? De 96% a 98% no indivíduo adulto normal vai ser de hemoglobina A, que são, como vocês já estão aí, não vou dizer careca, porque mulher é difícil ficar careca, mas estão aí, né, cansadas de saber, 2 alfa e 2 subunidades beta. A A2, que são 2 alfa e 2 delta. Tá? E a fetal, que são 2 alfa e 2 gama. A proporção no adulto é um número maior, de 96% a 98% da A, de 2% a 3,5% da A2 e menos de 1% da fetal. Tá? Então, aqui mostrando os genes no cromossomo 11, os genes codificadores aqui, né? Da subunidade beta. Então, né, eu tenho aqui as expressões, né? Então, eu tenho a gama, que é aqui a gama, né? Então, são as gamas que vão produzir hemoglobina fetal. A delta, que vai produzir a hemoglobina A2. E a beta, que vai produzir a hemoglobina A. Beleza. Então, essas aqui diríamos que são as unidades, as globinas adjuvantes ou complementares à alfa, porque a alfa, vamos dizer, digamos, é a grande estrela aí do pedaço, né? Então, teria uma maior importância, dado que em todas elas eu tenho alfa, tá vendo? 2 unidades sempre são alfa. Então, se faltar alfa, provavelmente vai faltar todas essas hemoglobinas. Vocês conseguem entender isso?
Agora, se faltar beta, aí não, né? Eu posso aumentar, por exemplo, a produção de A2 ou de fetal e compensar. Essa aqui é a mesma lógica que a gente falou ali anteriormente para a falciforme. A falciforme está ligado à unidade beta. Então, o que é que eu faço? Eu estimulo, né, usando medicamentos, eu posso estimular a produção da hemoglobina fetal, né? Então, aumentaria essa proporção para compensar aquilo que não está sendo produzido de hemoglobina A. Então, aqui. E já no cromossoma 16, né, eu tenho duas subunidades, né, que seriam a zeta, né, que na verdade zeta 2 e zeta 1, e a alfa 2 e a alfa 1. Beleza. Então, eu vou produzir alfas, né, aqui e as betas aqui, para poder, né, montar a minha hemoglobina normal. Então, hemoglobinas no embrião, eu vou encontrar o quê? Né, diversos tipos. Associações de zeta, né, embrionária aqui, com epsilon, que está aqui. Ó, né? Eu tenho também as uma zeta e duas zeta e duas epsilon. Eu tenho também alfa e epsilon. Eu posso ter também, né, alfa ligada a epsilon, isso aqui no embrião. E a tipo Portland, que é, então, de zeta com a gama. Né? Então, zeta e gama. Então, produzindo aí também essas embrionárias. Na fetal, a gente já disse ali atrás, é alfa com gama. E na adulto, alfa A e A2, né, que são alfa 2, duas alfa e duas beta, ou duas alfa e duas delta. Então, esse quadrinho aqui é bastante ilustrativo nesse sentido. Então, globinas do cromossoma 11, né? Então, a beta, a delta e a gama, né? Todas elas com 146 aminoácidos. No cromossoma 16, a globina alfa com 141 aminoácidos. Então, beleza. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma talassemia do tipo alfa, que eu vou classificar agora, né? O que vai ocorrer, então? Aqui um indivíduo normal, ele vai ter, então, as duas alfa de um cromossoma, né? Lembra aqui, ó, o cromossoma tem dois locais que codificam alfa. Tá vendo? Alfa 2 e alfa 1. Então, aqui, indivíduo normal. Esse daqui é um cromossoma vindo do pai, outro cromossoma vindo da mãe. Então, como nós somos diploides, eu vou ter 4 losses, né, que vão codificar a subunidade alfa. Se, eventualmente, eu tenho uma deficiência de um losse desse daqui, de um locus desse aqui, né, ou dois, né, ou um totalmente de um dos genitores aí não tem nada, né, e o outro está normal, isso daqui a gente chama de talassemia alfa mínima ou menor, ou seja, aparece, tem algum grau de comprometimento, uma dificuldade de síntese, entretanto, ela é, vamos dizer assim, bacana, ou seja, tem que ter pelo menos dois desses locais, né, dois desses genes ativos, né, 3, 2 ou 2, aqui no caso um de cada genitor e aqui 2 de um único genitor, sendo que um não tem nenhuma. Agora, se eu tenho um só, eu já falo que é a doença de hemoglobina H. No caso da ausência total da produção de alfa, é incompatível com a vida, né? É hidropsia fetal, e isso daqui a criança ou é natimorta ou morre poucos minutos depois do nascimento, tá? Então, é incompatível aí com a vida. Então, a classificação maior, intermediária, menor e mínima. Tá. Em termos epidemiológicos, né, eu tenho aquele chamado portador silencioso, é o tipo mais comum de talassemia alfa, né, onde eu tenho lá a deficiência de um losse daquele, né, esse daqui, ó, tá?
se encontra em diversos grupos étnicos e ocorre de 15% a 25% da nossa população. Então, quer dizer, até 1 em cada 4 pessoas pode ser um portador silencioso. Tá? A doença H, né, que é aquela que eu só tenho um gene produzindo alfa, ocorre com maior frequência no sudeste da Ásia, né, incluindo, né, entre os tailandeses, chineses, gregos e raramente em outros grupos étnicos. É rara no Brasil, apesar de vários relatos científicos provenientes de diversas regiões do país. Beleza. Hidropsia fetal, onde há ausência total, né? É uma situação comum no extremo asiático, sendo, entretanto, esporádico aqui no Brasil. Tá. Distribuição geográfica está relacionada com 2 fatores. A origem, né, nas regiões onde ocorre a malária e nos movimentos migratórios, né, para onde que esse pessoal foi. Né? Então, geralmente, essa região dali do Mediterrâneo, norte da África, sul da Itália, né, Grécia, eles tinham, né, não sei como é que está o controle hoje, pelo menos, mas bastantes casos de malária. E isso aí vai ser importante não só no aparecimento desse tipo de mutação, mas também da deficiência da glicose 6-fosfato deshidrogenase, que é o assunto da próxima aula. Então, e essas pessoas indo para os diversos países, né? Então a gente tem muito movimento migratório, principalmente ali de italianos aqui para o sul do país, ou para os Estados Unidos também, né? Muito italiano foi para os Estados Unidos. Então, é bastante distribuído por conta disso. A alfa-talassemia tem maior prevalência no sul da Ásia e também está frequente aí entre os negros e muito rara entre os caucasoides. Caucasoides é o branco, tá? O indivíduo branco. A beta-talassemia já é outra, né? Então, a alfa, a gente falou, né? A alfa é aquela que acontece por não produção da subunidade alfa. A mesma coisa pode acontecer com a beta, que é a beta-talassemia. Qual que é mais grave, na opinião de vocês? Vou fazer umas perguntas de vez em quando para saber se vocês estão aí. O que vocês acham? A alfa? O que você acha isso? Pela incidência que tem. Só pela incidência? Foi o que eu consegui pensar aqui agora. Pensa mais. Tem outra. Se eu tivesse que. Por causa da falta? Oi? Por causa da falta, porque se faltar o alfa, não tem. Como fala? Exatamente. Ó, se faltar alfa, eu não tenho nenhuma. Ó, faltando alfa, eu influencio na produção de todas elas. Agora, faltou a beta, eu posso aumentar a produção de A2, ou posso aumentar a produção da fetal. Você entendeu por que a deficiência da alfa é mais grave? Entendi. Beleza. Então é isso. Então a beta-talassemia aparece com maior incidência nos povos do Mediterrâneo também, entre italianos, portugueses, espanhóis e libaneses. Originaram grandes contingentes de imigrantes para o Brasil. Português e italiano tem demais, espanhol também, né? Em especial no sul e sudeste, e menor prevalência nos negros. Então, quer dizer, a alfa tem grande prevalência nos negros também. Entretanto, a beta não. A beta é mais entre os brancos, né? Entre os caucasoides aí. A talassemia beta menor é prevalente em meio a 1% no Brasil. Ou seja, 1 em cada 200 ou 1 em cada 100 pessoas, brasileiros, né,
tem uma talassemia beta menor, né, que a gente chama de beta menor. Então, dados da talassemia no Brasil aqui, né? Talassemia maior, a talassemia beta-talassemia intermediária e talassemia intermediária. Então, as regiões norte, 1%, centro-oeste, 6%, nordeste, 8%, sudeste, esse número aqui eu fiquei horrorizado, 75%. Então, é bem complicado, né? Ou seja, nós teremos uma incidência, obviamente que as menores, né? Aquelas que não têm importância clínica, né? Porque não apresentam prejuízo nenhum para as pessoas. Mas é aquela história, né? Entre esses cruzamentos que vão aparecendo aí das diversas pessoas, pode originar pessoas com deficiências piores, né? E no sul, 10%. Fisiopatologia. Ih, apagou aqui, ficou em branco. A talassemia alfa, né? Então, na ausência de talassemia alfa, 2 genes alfa vizinhos e íntegros em cada um dos cromossomos 16 herdados do pai e outro da mãe. Então, você tem 4 genes alfa, como a gente mostrou ali naquele desenho. Na talassemia alfa, ocorre quando 1, 2, 3 ou 4 genes alfa estão alterados nos seus processos biológicos de síntese de globina alfa. Tá? Então, aquilo que a gente falou aqui, né? É basicamente o mesmo quadro. Eu posso ter a deleção, ou seja, a ausência, ou simplesmente a alteração. E aqui eu tenho o gene, mas ele não é funcional, né? Ele não está produzindo. Ok? Então, é uma repetição daquele quadro lá. Severidade. Então, a severidade clínica das várias síndromes depende da condição zigótica. Então, quanto mais deficiente for, pior é. O que nós falamos aqui, né? Aqui é incompatível com a vida. Esse daqui vai ter uma doença grave, tá? Essas aqui vão apresentar um menor problema, né? Esse aqui é o normal. Bom, beleza. Só colocando aqui, a talassemia alfa se caracteriza por apresentar deficiência na síntese das cadeias da globina. Ah, beleza. Alterações genéticas são mais complexas, né, na talassemia alfa. Lesões nos grupamentos de genes para a síntese da hemoglobina alfa no braço curto do cromossomo 16. Está dizendo aqui, normalmente eu vou ter alterações. Vocês lembram, né? No caso lá da anemia falciforme, era um cromossomo na posição 6, na verdade, um aminoácido na posição 6, né, que estava alterado, né? Então, por causa da modificação do código genético, estava codificando uma proteína diferente, saindo um ácido glutâmico entrando uma valina. Aqui as alterações são muito mais complexas, né? Então, na alfa-talassemia, né, 0, né, talassemia, perda dos 2 genes alfa do cromossomo, né? Essa daqui é a mais grave. A alfa mais, né, talassemia, perda ou mutação que inativa total ou parcialmente apenas um dos genes, tá? O portador silencioso, o que nós falamos, o traço, né, que a gente chama de traço alfa-talassêmico, geralmente são assintomáticos, e a anemia, quando presente, é pouco evidente. Por isso que esse daqui não tem manifestação clínica nenhuma, tá? Esse daqui, quando apresenta, é uma manifestação pequena, geralmente é aquela pessoa que não consegue sair do valor inferior de hemoglobina, mas não tem clinicamente um grande comprometimento. Quando eu tenho um único gene funcional, né, a síndrome talassêmica de intensidade intermediária, então é a anemia hemolítica crônica associada com esplenomegalia, mesmo traço que a gente viu ali na anemia falciforme, né? Mesma característica. Pode manifestar-se na vida embrionária, no recém-nascido ou no adulto, né?
Então, nessa deleção, né, com apenas um gene funcionante. No homozigotismo, a lesão dos 4 genes, né, tem um acúmulo das cadeias gama desiguais, um pigmento respiratório sem qualquer utilidade, conhecido como hemoglobina Bartz. Por isso que eu pus o Bartz-Simpson ali. Tá? Ou seja, eu não tenho alfa. Vamos voltar lá. Ó. Deixa eu voltar aqui, só para a gente ver aquele quadro aqui de novo. Aqui. Eu não tenho alfa. Né? O que eu vou substituir? Vamos lá na frente, lá no Bartz-Simpson de novo. Né? Então, eu substituo por gama, que é uma das vizinhas que tem lá do alfa. Mas só que ela não é funcional, ou seja, ela não consegue transportar oxigênio. E é conhecida, então, como hemoglobina Bartz. Aqui um quadro, vamos dizer assim, ilustrativo de como é que a coisa acontece. No indivíduo normal, esse aqui é um indivíduo normal, né? Eu tenho a produção, né, geralmente lá da alfa e da gama, que vai me dar a hemoglobina fetal, aqui que a gente falou entre 0 e 1%. Eu tenho a alfa e a delta produzindo lá até 3,5%, produzindo a A2, e tenho a alfa e a beta sendo produzidas em iguais quantidades, gerando então a hemoglobina 96% a 98% da nossa hemoglobina, que é a hemoglobina A. Na alfa-talassemia, né, quando eu tenho traços de hemoglobina H na eletroforese, né, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição da produção da alfa. Eu tenho sobra da produção da beta. A beta continua a ser mais produzida. Tá? Entretanto, isso daqui vai levar ao quê? Né? Eu tenho deleção de um gene aqui, por exemplo. Então, eu continuo produzindo a beta na mesma quantidade, mas vai sobrar essa subunidade beta. Tá? Então, traços de hemoglobina H na eletroforese, precipitado de hemoglobina H nos eritrócitos, vai ser né, com esse excesso, devido a esse excesso da beta, de discreta microcitose, ou seja, diminuição do tamanho da hemácia, e a anemia pode aparecer mais ou menos, não é muito importante. Né? Agora, quando eu já tenho uma deleção maior, né, que é a doença lá, tem apenas um gene funcionante, por exemplo, né? Então eu já tenho uma quantidade maior de hemoglobina H na eletroforese, está vendo aqui o azulzão aqui sobrando, né? Precipitados que vão aparecendo dentro do eritrócito, dessa hemoglobina H, anemia microcítica e hipocrômica, similar à anemia ferropriva. Estão lembrados? A hemoglobina corpuscular média diminuída. A hemoglobina A2 também diminuída. Tá? A produção da A2 também diminuída. E a esplenomegalia. Esplenomegalia, espleno, fica faltando um P aqui. Tá? Quando eu tenho deleção total da alfa, o que vai acontecer? Acúmulo tanto de gama quanto de beta. Não chego nem a produzir a delta, porque, como a gente falou, a hidropsia é fetal, né? Então, eu vou produzir hemoglobina Bartz aí, de 80% a 100%, que não é funcional, né? Ela não é funcional. E a pessoa, então, essa anemia eritrocitária, eritroblástica, né? De 4 cruzes, que é muito intensa. Aqui, ó, de 1 a 2 cruzes. Né? Bom, então, severidade da talassemia alfa, né? Consequência clínica desse caso. Então, quantidade de precipitação intraeritrocitária de hemoglobina beta livre. Então, eu precipito. Está sobrando hemoglobina, subunidade beta. Então, ela vai ficar dentro do eritrócito e vai sobrar, vai precipitar. Quanto maior a extensão da lesão do gene alfa,
ou de 2, ou de 3, ou dos 4 genes, o desequilíbrio em relação à hemoglobina beta será maior. Então vai sobrar mais hemoglobina beta. Bom, beleza. Talassemia beta está caracterizado por apresentar deficiência na síntese das cadeias beta da hemoglobina, ficando assim diminuída, sendo a forma de transmissão variável e dependendo do tipo de lesão, independente do tipo de lesão, se é total ou parcial, né? Posso ter uma deleção total ou parcial da hemoglobina, da produção de hemoglobina A por deficiência da hemoglobina beta. Então, né, problema genético se deve à lesão provocada por mutações nas bases nitrogenadas na região que controlam os genes funcionais, que são o epsilon, somente período embrionário, o gama, expressão característica no período fetal, a delta, né, que afeta a hemoglobina alfa 2, e a beta, né, que começa a ser codificada no período fetal e expressa em sua plenitude depois de 6 meses após o nascimento. Os genes beta são localizados no braço curto cromossomo 11. Então, o bloqueio total dele, ou seja, né, a ausência total, o zero de produção de beta, né, então a beta-talassemia, né, não há síntese de globinas beta, né? Bloqueio parcial, né? Quando bloqueio é parcial, eu vou ter o traço, né? Mais ou menos aqui, beta traço talassemia. Há alguma taxa de síntese, então produz um pouquinho da beta. Quando o bloqueio do gene é total e afeta apenas um dos 2 genes, né? Então, vamos dizer que aqui é o do pai, aqui é o da mãe, não, então o da mãe que ele não produz nada de beta, né? Então, geneticamente, a talassemia beta é heterozigótica. Clinicamente, talassemia beta menor, ou seja, eu tenho uma talassemia beta, mas ela é de menor importância, ou menos grave, vamos dizer assim, porque eu ainda tenho alguma produção pelo outro gene. Pode ser inteiramente assintomático, quase não requer tratamento. Em geral, é descoberto durante a investigação de uma anemia microcítica hipocrômica discreta e persistente. Então, a primeira desconfiança normalmente é de uma anemia ferropriva, aí vai fazer dosagem de ferro, normal, ferritina, normal. Entretanto, a pessoa continua anêmica. É aí a outra desconfiança é a talassemia beta. A intermediária é resultante da diferentes interações genéticas. Então, os portadores não necessitam de transfusão sanguínea, apesar de ter anemia, eles não necessitam de transfusão. Já na talassemia beta maior, que é a forma mais severa da doença, onde eu vou ter a homozigose aí ocorrendo, ou seja, total deleção dos genes beta, tanto de um cromossomo quanto de outro, aí o caso já é mais grave, né? Então aqui é mais ou menos o mesmo esquema, só que aqui com a talassemia beta. Então mostrando aqui os genes normais, os betas, os epsilon e os gama. Então quando eu tenho de um só, é aquela talassemia beta menor. De 2, maior, né? Deleção total dos beta, né? Quando eu tenho uma menor produção, né, do beta, ou seja, ele é menos eficaz, né? Eu também vou ter uma beta menor. Quando os 2 são pouco eficazes, eu considero também uma talassemia beta maior. Que pode haver a total cessação da produção de hemoglobina beta, da subunidade beta, ou uma menor produção dela, né? E isso faz com que eu caracterize como uma beta maior também, se nos 2 casos, nos 2 genes, aparecer esse problema. Aquele mesmo quadrinho, agora que nós já vimos aquele primeiro, fica mais fácil de entender esse segundo também. Aqui em cima o indivíduo normal, nós já falamos dele. Aqui, ó, eu estou tendo uma diminuição da produção da beta, né? Ou seja, vai sobrar alfa. O quadro é muito parecido com aquele, né? Eu vou ter o quê?
uma anemia microcítica hipercrômica, né? E vou ter acúmulo de cadeia alfa livre. A hemoglobina A2 tende a aumentar, tá? Já que a A normal não está produzindo. Agora, a hemoglobina corpuscular média diminui, né? Bom, na beta talassemia homozigótica maior, ou seja, eu tenho uma deleção quase total aqui, né? Pequena, né? Pequena, não, desse tipo aqui, né? Que a boa parte não está sendo produzida, tem uma deleção muito grande. Óbvio, sobra mais da alfa. Entretanto, a gente pode perceber o seguinte, olha lá, ó o que aconteceu aqui em cima com a hemoglobina fetal, né, que vai dar origem à hemoglobina fetal. Aumenta, né? Então eu desvio parte dessa alfa aqui para a produção de hemoglobina fetal. Então produz mais hemoglobina fetal, a A está diminuída, a fetal aumenta. Eu continuo com anemia microcítica hipocrômica, só que mais severa. As cadeias alfa livre vão ficar em excesso. Eu vou ter também um aumento de bilirrubina indireta, por conta dessa questão aqui, né? Esse excesso. E vou ter uma esplenomegalia também. Quando eu tenho a deleção total da beta, tá? Aquela 0 mia de produção. Então, a alfa sendo produzida aqui, o excesso de alfa, eu aumento a fetal, basicamente isso, né? Aumento a fetal e total ausência da produção da hemoglobina beta. Então, esplenomegalia, aumento de bilirrubina indireta e vai, né? E a anemia vai ficando cada vez mais severa nesses quadros. Aqui é só mostrando mais ou menos a mesma coisa, o padrão vai diminuindo, né? A alfa. Quando eu tenho, então, aqui em cima a gama e aqui no meio a delta, e aqui, então, o total das nossas hemoglobinas são produzidas dessa forma, né? A alfa interagindo com essas outras 3 subunidades, sendo que a maior é a beta. À medida que vai havendo diminuição da beta, vocês percebam que vai ocorrer um aumento da produção da gama e, consequente, aumento da produção de hemoglobina fetal. Mas, mesmo assim, continua faltando. Globinas alfa livre, né, vão estar presentes lá na medula óssea e vão formar precipitação nos eritroblastos. Então, elas vão precipitando no eritroblasto. Levam a lesão de membrana, né? E a eritropoese se torna ineficaz, causando, então, anemia, né? E pode ocorrer também um aumento da absorção do ferro, levando, então, para tentar compensar esse efeito, mas não tem nada a ver com a causa é outra, né? O diagnóstico. No primeiro passo, conhecimento da história clínica do paciente, inclusive pregressa, não só clínica, mas também o histórico familiar, informação do tempo que os sinais clínicos surgiram, analisar os hemogramas anteriores, né, se tiver feito exame, utilizar o teste de resistência globular osmótica, então, porque essas células elas são menos resistentes, né, essas hemácias, a análise da morfologia eritrocitária, aqui é mais para diferenciar de uma anemia falciforme, por exemplo. Aqui a de cima é mais para diferenciar da anemia da anemia hemolítica proveniente de deficiência da glicose 6-fosfato deshidrogenase. Então, a análise de ferro sérico para diferenciar da hemoglobina da anemia ferropriva e a eletroforese de hemoglobina e estudo familiar, aí para poder ver se tem algum fator genético associado. Então, no acetato de celulose pH 8, né, aqui é uma eletroforese, mostrando aí um portador de hemoglobina A e C, e portador de traços alfa-talassêmicos, tá? Então, aqui seria o eridrograma normal, e aqui eu teria portador 2, né, esse alfa-talassêmico, com aumento da concentração da ausência aqui da A2, né? Então, o quadro aí é eletroforese. Aqui, ó, mostrando no interior o precipitado, o corante aqui é o azul de Cressil,
Então, olha como é que fica bonitinho, né? O eritroblasto, né? Dentro do eritrócito, a precipitação, então, da hemoglobina beta, né? Aqui estamos falando de hemoglobina alfa, está sobrando hemoglobina beta, então vai formando essas bolinhas aí. Muito bem. Diagnóstico das beta-talassemias, né? Um achado característico do ureograma é a microcitose e a hipocromia. Então tem que fazer a dosagem de ferro e ferritina para fazer o diagnóstico diferencial para a hemoglobina, para a anemia ferropriva. O diagnóstico laboratorial correto sempre dependerá dos índices hematimétricos, da dosagem de ferro, certo, da dosagem de hemoglobina A2. Aqui também, na acetato de celulose, aqui com um indivíduo normal, aqui o indivíduo com a beta menor. Está vendo que tem um tracinho aqui aparecendo, né? Excesso lá que está sobrando de beta, ou de alfa, melhor dizendo. Aqui os eritrócitos, uma poiquilocitose, uma anisocitose, né? Evidente uma hipocromia, microcitose, né? Tem as células pequenininhas. Então, essa distribuição muito grande, o RDW dele deve ser alto, né? Aqui é só um esqueminha para poder verificar essa característica. Isso aqui, né, os fatores, os índices hematimétricos, mostrando. Então, se eu coloco na solução de cloreto de sódio 0,36%, né, se estiver normal, né, ausente de talassemia. Morfologia eritrocitária normal, ausente de talassemia. Normal, né, alterado ou alterado, suspeita de talassemia. Normal ou alterado, mas, né, dentro da faixa de normalidade, mas alterado, e o alterado mesmo, suspeita de talassemia. Alterado, morfologia alterada normal ou alterado, também suspeita de talassemia. Muito bem, a combinação dos índices hematimétricos, né? Então, se eu tenho hemoglobina corpuscular média e volume corpuscular médio, se esse daqui está normal, ausência, se eles estão normais, ausência de talassemia. Se está diminuído, sugestivo de talassemia. Não é exclusivo, a gente já falou da anemia ferropriva, né? É sugestivo de talassemia. Aí vai fazer a dosagem da hemoglobina alfa 2. Se ela estiver aumentada, talassemia beta heterozigótica, tá? Ou heterozigota. Normal ou diminuída, suspeita de talassemia beta silenciosa, né? Terapia com ferro, para poder ver se o problema não é deficiência de ferro, e depois repetir as análises. Né? Pesquisa de talassemia alfa, né? Aí vai fazer, se for positivo, talassemia alfa, negativo, suspeita de gama, delta ou beta talassemia, repetir a análise aí após 30 dias. Tratamento das talassemias, esse daqui, gente, eu não vou nem adiantar. Esse tratamento aqui, eu gostaria que vocês duas, nós ainda estamos com as duas aí presentes? Beleza. Deixa eu até interromper aqui, que agora já não dá mais para a gente prosseguir. Próxima aula a gente fala da outra. Então eu queria que vocês duas fizessem para mim, para a próxima aula, o tratamento. Uma vai falar da alfa e a outra vai falar da beta-talassemia. Quem se candidata? Quem quer falar da alfa, quem quer fazer o tratamento da beta-talassemia? Eu posso falar da alfa. Eu falo da beta, para mim tanto faz. Você fala da beta que você é Bruna. É verdade. Beleza? Então tá, você fala da beta e você é bebê ainda por cima, duas betas aí, né? A Maíra, que é apoliano, tem um A aqui também, que ela vai fazer da alfa. Oi? Apoliano. Apoiano. Apoliano. Isso mesmo, está escrito ali, apoliano. Então você tem um A aí também, então você é alfa. Então beleza, agora já até guardo para a próxima aula. Então só dá uma olhadinha quais são os tratamentos sugeridos para alfa e para beta-talassemia. Coisa de
3 minutinhos vocês falam isso. Beleza? Não precisa fazer slide, não precisa fazer nada. Se quiser, ótimo. Se não quiser, tranquilo? Beleza. Então tá, então. Então por hoje é isso. Alguma dúvida, alguma questão? Então, boa noite, senhoras, e até semana que vem, então. Boa noite. Tchau, tchau. Ah.